Olá pessoal, tudo bem? Nesta aula a gente vai estudar a força elétrica entre corpos pontiformes carregados, fixos no espaço, a lei de Coulomb. Cargas elétricas fixas no espaço são um objeto de estudo da eletrostática. A eletrostática é a parte da física que estuda o comportamento de cargas elétricas estáticas, fixas no espaço. Cargas elétricas pontiformes são corpos carregados eletricamente que possuem dimensões que são desprezíveis frente às outras dimensões apresentadas no problema. Por exemplo, dois corpos carregados pontiformes interagindo um com o outro, o fato deles serem pontiformes significa que eles apresentam tamanhos que são desprezíveis frente à distância que os separa. Outra coisa também importante dentro aí da lei de Coulomb é a gente saber calcular quantidade de carga elétrica desses corpos pontiformes. Então, o que a gente vai ver agora é uma forma que a gente tem, então, de calcular a quantidade de carga adquirida por um corpo em algum processo de eletrização em virtude do número de elétrons que esse corpo perdeu ou ganhou nesse processo de eletrização. Então, aqui o que nós temos é uma fórmula que diz o seguinte: esse Q igual a mais ou menos N vezes E, o Q representa a quantidade de carga adquirida pelo corpo no processo de eletrização. O N, ele significa o número de elétrons que o corpo perdeu ou recebeu nesse processo, e o E é a carga elétrica fundamental, é a quantidade de carga elétrica fundamental, ou seja, a menor quantidade de carga possível que se pode encontrar na natureza. Essa é a carga elétrica do elétron ou do próton. Aquele mais ou menos NE que aparece na frente da fórmula se refere ao fato de o corpo ter ganhado ou perdido elétrons. Se esse corpo recebeu elétrons, ele vai ficar com uma carga negativa de N vezes E, com um sinal de menos na frente. Se esse corpo perdeu elétrons, ele vai ficar com uma carga positiva, então o sinal de mais vai ficar na frente, então ele perdeu elétrons, então ficou com um excesso de cargas, que é mais N vezes E. Então agora a gente vai resolver um exemplo prático, então, de aplicação dessa fórmula. O que a gente vai ter é um corpo que perdeu um certo número de elétrons, que é o que a gente vai calcular. E esse corpo adquiriu uma quantidade de carga igual a 16 microcoulomb. Então, o que a gente vai fazer agora é ver quantos elétrons esse corpo recebeu nesse processo de eletrização para ficar com esse excesso de cargas N vezes E. O que a gente tem agora é o seguinte: a carga elétrica, né, do elétron, o valor dela é 1,6 vezes 10 na menos 19 coulomb. Isso é um valor muito pequeno. 10 na menos 19 significa 0,18 zeros mais 1,6. Então, isso expressa o fato de que a quantidade de carga de um elétron ou de um próton é uma coisa muito pequena. Agora, a gente quer calcular o número de elétrons que um determinado corpo recebeu num processo de eletrização ao adquirir uma quantidade de carga de 16 microcoulombs, ou seja, 16 vezes 10 na menos 6 coulombs. Então, a quantidade de carga desse corpo, o Q igual a N vezes E da fórmula, no lugar do Q, a gente coloca o 16 vezes 10 na menos 6 coulombs. Isso vai ser igual a N, que é o número de elétrons que nós queremos calcular, multiplicado pela carga de cada um dos elétrons, 1,6 vezes 10 na menos 19. Então, se nós temos a carga total adquirida pelo corpo no processo, nós sabemos qual é a carga de cada um dos elétrons, fica muito fácil a gente saber, então, qual foi a quantidade de elétrons que foi perdido ou recebido nesse processo. Como ele ficou eletrizado negativamente, ele recebeu um número N de elétrons, que vai ser igual, então, a 10 na 14 elétrons, resolvendo aquela fórmula. Então, resumindo o que nós fizemos, nós igualamos a quantidade de carga adquirida pelo objeto, 16 microcoulombs, ao número de elétrons vezes a carga de cada um dos elétrons. Que a gente sabe que cada elétron tem uma carga de 1,6 vezes 10 na menos 19 coulombs, né? Então, nós igualamos os 16 microcoulombs, 16 vezes 10 na menos 6, ao N vezes E, isolamos o N, então obtivemos a quantidade de elétrons adquiridas por aquele objeto nesse processo, que foi igual a 10 na 14 elétrons. Isso é uma quantidade de elétrons muito grande, visto que se você tiver um número, por exemplo, 10 na 6, é igual a 1 milhão. Então, aqui nós temos vários elétrons sendo adquiridos por esse objeto nesse processo de eletrização. E nós sabemos que corpos carregados com cargas de sinais contrários se atraem e corpos carregados com cargas de sinais iguais se repelem. Então, é disso que trata a lei de Coulomb. A lei de Coulomb trata especificamente do cálculo da força de atração ou repulsão entre corpos pontiformes carregados eletricamente.
Então, para a gente determinar a força de atração ou repulsão entre dois corpos carregados, a gente vai precisar determinar três coisas, que são a direção, o sentido e o módulo dessa força. Como a gente está tratando de força, isso é uma grandeza vetorial, para a gente expressar, caracterizar bem uma grandeza vetorial, é necessário descrever essas três propriedades, a direção, o sentido e o módulo. A direção da força que atua entre dois corpos carregados, como a gente pode ver aqui, a direção ela é dada pela reta que une esses dois corpos pontiformes. Sempre que você tiver dois pontos no espaço, através desses pontos só pode passar uma reta, né? Então nós temos esses dois corpos pontiformes, Q1 e Q2, que são corpos muito pequenos, eles têm tamanhos desprezíveis frente àquela distância que os separa. Então se você passar uma reta através desses dois corpos, você vai ter a direção da força elétrica que está atuando entre esses dois, força de atração ou de repulsão. Para definir o sentido, a gente precisa saber quais são os sinais das cargas envolvidas nesse processo. Vamos dar uma olhada? Quando a gente tem cargas com sinais iguais, a gente sabe que essa força eletrostática ela é de repulsão. Então, o que nós temos no desenho de cima são duas cargas positivas interagindo em um certo local do espaço. Portanto, as forças que atuam em cima delas são forças de repulsão que apontam para fora, né? Se a gente for olhar para dentro e para fora com relação às cargas ali, então são forças que repelem essas cargas. A mesma coisa acontecendo entre cargas pontiformes carregadas negativas. Então a gente está vendo que a direção da força, essas setas que representam a força, esses vetores, eles estão colocados na direção da reta que une essas duas cargas e os sentidos são dados pelos valores, pelos sinais das cargas. Se as cargas tiverem sinais iguais, força de repulsão, tanto para cargas positivas quanto para cargas negativas. E o que acontece quando nós temos corpos carregados com sinais opostos? Acontece uma atração entre eles. Então, a direção da força vai ser definida pela direção da reta que une as duas cargas e o sentido da força será dado pelo sentido da atração. Um corpo atraindo o outro mutuamente. Os dois corpos se atraem mutuamente, dando o sentido da força, então. Então, agora que nós já definimos qual é a direção, qual é o sentido do vetor força elétrica que atua entre dois corpos carregados, a gente precisa definir agora, então, o módulo dessa força, ou seja, a sua intensidade. E é disso que trata especificamente a lei de Coulomb. A lei de Coulomb ela fala da intensidade, do módulo desse vetor força. Nesse exemplo que nós temos aqui na figura, nós temos dois corpos carregados pontiformes, Q1 e Q2, separados por uma distância d no espaço. Essa distância ela sempre é medida na direção da reta que une as duas cargas. Então, nesse nosso exemplo, nós temos dois corpos com cargas de sinais iguais, pode ser positivas ou negativas, porque a força que está representada aqui é uma força de repulsão, né? Então, agora a gente vai aprender a calcular o módulo dessa força F que está representada na figura. Essa expressão aqui, ó, diz que a força ela é igual ao produto do módulo das duas cargas, ou seja, a quantidade das duas cargas, carga Q1 e Q2, uma multiplicando a outra, isso tudo dividido pela distância que separa as duas cargas elevadas ao quadrado. Na frente disso tudo, a gente tem uma constante multiplicando essa expressão. Essa constante ela é a constante eletrostática do vácuo. Ela é uma coisa que depende do meio, mas a constante eletrostática do vácuo ela tem um valor bastante conhecido. O valor da constante eletrostática do vácuo é igual a 9 vezes 10 na 9, Newton metro quadrado por Coulomb ao quadrado. Então, voltando à nossa fórmula, a gente pode analisar algumas coisas interessantes com relação à intensidade da força que atua entre dois corpos carregados separados por uma certa distância. Bom, o que essa fórmula aqui está dizendo é o seguinte: quanto maiores forem as quantidades de carga envolvidas, ou seja, quanto mais carregados estiverem esses corpos, mantendo a distância entre eles constante, maior vai ser a intensidade da força. Isso é uma coisa bastante intuitiva. Quanto mais carregados os corpos estiverem, maior vai ser a intensidade da força de atração ou de repulsão entre eles. A dependência com a distância também é uma coisa bastante intuitiva. Você imagina que à medida que você afasta dois corpos carregados, à medida que eles ficam mais distanciados, a intensidade da força entre eles fica cada vez
menor. E aqui tem um fator muito importante, que é um fator da distância elevada ao quadrado. Quanto mais você aumenta a distância, ainda mais vai ficar menor essa força por causa desse fator ao quadrado. Essa força ela fica muito pouco intensa à medida que a distância vai aumentando. Então, quanto mais carregados estiverem os corpos, maior vai ser a intensidade da força, e quanto maior for a distância entre eles, menor vai ser a força que atua entre esses caras, tá certo? Então agora o que a gente vai ver é uma enquete aí na rua a respeito de Coulomb. Se as pessoas já ouviram falar a respeito de Coulomb, então vamos dar uma olhada. Você já ouviu falar em Coulomb? Já ouvi. Sabe dizer pra mim o que é? Se é uma pessoa, um estado de espírito, algo parecido? Não é nenhum desses dois, é uma unidade de medida de potência. Mas agora eu já não sei mais falar em detalhes. Você já ouviu falar em Coulomb? Sim. Sim? Sim. Sabe dizer pra mim o que é? Por favor, se é uma pessoa, se é um estado de espírito ou alguma coisa relacionada a isso? Nenhum, nada disso. Não? Não. Então, o que é um Coulomb? Serve para medir potência, é unidade usada para medir potência. Potência de quê? Potência de chuveiro, potência de qualquer coisa. Elétrica. Você sabe o que é um Coulomb? Saber não saber, mas... Você sabe dizer pra mim se é uma pessoa, um estado de espírito, alguma coisa relacionada a isso? Não, eu acho como não é uma coisa fornecida a eletricidade, chuveiro, potência, alguma coisa carregada sobre isso. Relacionado ao quê? A física? Física. Sobre a matéria, a eletricidade, como funciona, as descargas, como pode esquentar. Na verdade, o nome dessa lei, a lei de Coulomb, ela é dada em homenagem ao físico francês Charles-Augustin de Coulomb, que realizou as experiências que levaram à obtenção dessa fórmula, que é a lei de Coulomb. Ele realizou uma experiência bastante interessante, que se chama a experiência da balança de torção, através da qual ele foi capaz de medir com precisão os valores da força, da intensidade da força de atração ou repulsão elétrica entre corpos carregados, em função da quantidade de carga desses corpos e da distância que os separa. A experiência, ela consiste basicamente do seguinte: nós temos aqui um recipiente a baixa pressão, onde se faz um vácuo aproximado, e dentro dessa situação a gente coloca o seguinte: são dois corpos metálicos suspensos em uma haste isolante, e essa haste isolante ela fica suspensa por um fio. O fio que o Coulomb utilizou na experiência dele era um fio de prata. Então, dentro desse experimento ainda, é possível introduzir um terceiro corpo que vai estar carregado eletricamente. Então, você introduzindo esse corpo carregado eletricamente, que na nossa figura está sendo representado por uma esferinha vermelha, o que vai acontecer? Aqueles corpos azuis, eles vão ser atraídos ou repelidos por aquela esfera vermelha, dependendo dos sinais, se eles forem iguais ou diferentes, né? Então, você vai ter uma torção naquele fio de prata. Aqueles corpos, aquele sistema constituído pelas esferinhas azuis, eles vão girar em direção da esferinha vermelha e, a partir disso, então, ele obteve a expressão da lei de Coulomb. De que forma? Ele media a força de torção naquele fio de prata, né, porque esse fio ele sofre uma torção, então é possível de medir a intensidade dessa força com a qual o fio é torcido. E em função disso também, você vê a distância inicial entre os corpos no momento ali do começo da experiência, e isso pode ser visto através daquela fita amarela graduada que nós temos por fora do experimento. Esse recipiente ele é feito de vidro, de alguma coisa que seja transparente, na qual ele pode observar então por fora. Então, o que o Coulomb observou na sua experiência é que à medida que ele aumentava a quantidade de carga daqueles corpos envolvidos, maior era a força de torção no fio, portanto, maior a força de interação eletrostática. Quanto maior a distância que separava aquelas cargas inicialmente, menor o valor da força. Então, ele obteve uma expressão que dava a força como sendo inversamente proporcional ao quadrado do valor da distância. A gente pode visualizar melhor esses valores através de uma tabela que a gente pode construir assim, uma tabela da distância e do módulo da força. O módulo, ou a intensidade da força, em função da distância que separa os dois corpos. Se a gente tiver inicialmente uma distância d separando os dois corpos, a intensidade da força a gente pode chamar ela de F. Dobrando o valor da distância entre os corpos, ou seja, tendo uma distância de 2d, o que se obtém é que o valor da força fica 4 vezes menor, ou seja, F dividido por 4. Se nós triplicarmos o valor da distância, se a distância ficar 3 vezes maior, nós obtemos então que o valor da força fica 9 vezes
menor. Então aqui vocês já podem observar a dependência que existe entre a distância, aliás, o quadrado da distância e o módulo da força. Quando você dobra a distância, a força fica 4 vezes menor. Ou seja, aumenta a distância, a força diminui do mesmo fator elevado ao quadrado. 2 elevado ao quadrado é 4. Se você triplica a distância fica maior 3 vezes, o módulo da força fica 9 vezes menor. Ou seja, a força fica menor do mesmo fator que aumentou a distância, só que esse fator elevado ao quadrado. 3 ao quadrado é igual a 9. Se nós diminuirmos a distância, se a gente dividir a distância por 2, a força ela tem que ficar maior, né? Você aproxima mais os corpos, a intensidade da força fica maior. Portanto, a força fica maior 4 vezes, que é exatamente aquele fator 2 elevado ao quadrado. Se nós diminuirmos de 3 vezes a distância, d dividido por 3, a força tem que aumentar, né? Você aproxima os corpos, o módulo da força fica maior. Como a gente dividiu a distância por 3, a força tem que aumentar 3 vezes elevado ao quadrado, ou seja, 9 vezes. A partir desses valores que a gente colocou na tabela, é possível a gente montar um gráfico da força em função da distância. Então, olha só, o que a gente fez aqui foi colocar os valores da força no eixo vertical, ou seja, eu tenho a minha variável dependente. A variável independente, aquela que pode variar de forma livre, é a distância que está colocada no eixo horizontal. Então, o que aquela expressão da força em função da distância me diz é que à medida que eu aumento a distância, o valor da força diminui. É o que a gente pode observar a partir desse gráfico. À medida que você caminha para a direita ao longo do eixo horizontal, que é o eixo das distâncias, o valor da força vai despencando, vai ficando cada vez menor. Então, agora o que a gente vai ver é o que acontece quando a gente possui uma distribuição de cargas pontiformes, ou seja, várias cargas pontiformes colocadas no espaço interagindo entre elas. Basicamente, o que você tem que fazer é determinar a força elétrica resultante em cada uma das cargas. Nessa situação aqui, o que nós temos são 3 cargas elétricas pontiformes, Q1, Q2 e Q3, separadas de 2 a 2 por uma distância de 1 metro. Então, aqui nós temos 3 cargas positivas se repelindo mutuamente. E o que a gente vai fazer agora, então, é determinar o módulo da força elétrica resultante sobre a carga Q2. E para isso a gente precisa conhecer quais são os valores das cargas de cada uma dessas cargas pontiformes da Q1, Q2 e Q3. Para esse nosso exemplo, a carga Q1 ela apresenta um módulo de carga que é igual a 2 vezes 10 na menos 6 coulombs. A carga Q2 tem uma carga de 1 vezes 10 na menos 6 coulombs e a carga Q3, 4 vezes 10 na menos 6 coulombs. Então, a gente montando agora a situação ali da repulsão entre essas cargas, a gente vai observar o seguinte: como essas 3 cargas estão separadas de distâncias iguais, a única coisa que vai interferir no valor do módulo dessas forças vai ser a distância que as está separando. Tá? Então, o que a gente tem aqui é o seguinte, Então, a gente vai determinar separadamente a interação entre as cargas Q1 e Q2 e a carga Q2 e Q3. Bom, devido às cargas Q1 e Q2, a interação sobre a carga Q2 especificamente é essa que está sendo mostrada pela seta, pelo vetor F1. Isso é a força de repulsão elétrica entre a carga Q1 e a carga Q2. Como as duas têm cargas de sinais iguais, as duas são positivas, então o sentido dessa força deve ser o sentido da repulsão. Estão lembrados? Então essa é a força F1 que está sendo representada aqui. Para fazer isso, o que a gente tem que considerar, a gente esquece a carga Q3 quando a gente está analisando a repulsão apenas entre a Q1 e a Q2. Então agora a gente vai fazer a mesma coisa para a carga Q3, obtendo aquela força F3 que nós temos ali. A carga Q3 e a carga Q2, elas se repelem pelo fato das duas terem cargas de mesmos sinais. Portanto, o sentido da força deve ser o sentido dado pela repulsão entre elas. Então, nós temos as duas forças atuando em cima de Q2. A força F1 devido à carga Q1 e a força F3 devido à carga Q3. Os valores ali, as setas, os módulos das forças estão representados maiores, F3 para F1, porque a gente viu inicialmente que o módulo da carga Q3 é maior do que o módulo da carga Q1. Então agora o que a gente vai fazer é determinar separadamente os módulos das forças F1 e F2. O módulo da força F1 pode ser dado pela lei de Coulomb. O módulo da força F1
vai ser aquela constante eletrostática do vácuo, lembra? O 9 vezes 10 na 9, multiplicado pelo valor das duas cargas, a carga Q1, que é 2 vezes 10 na menos 6, multiplicado pela carga Q2, que é 1 vezes 10 na menos 6, isso tudo dividido pela distância que separa as duas cargas, elevado ao quadrado. Essa distância é igual a 1 metro. Então, resolvendo essa conta, a gente vai obter, então, o valor do módulo da força de repulsão elétrica entre as cargas Q1 e Q2. O módulo dessa força deu 18 vezes 10 na menos 3, que é igual a 1,8 vezes 10 na menos 2 Newton. Newton é a unidade de medida no Sistema Internacional para a Força, né? Então, agora a gente precisa calcular também o módulo da força de repulsão eletrostática entre as cargas Q2 e Q3, essa é a F3. Então, a gente procede da mesma maneira. A constante eletrostática do vácuo, que é o 9 vezes 10 na 9, o produto das duas cargas, 4 vezes 10 na menos 6, vezes 1 vezes 10 na menos 6, essa é a Q3, essa é a Q2, isso tudo dividido pela distância que separa as duas elevada ao quadrado. Resolvendo essa conta, a gente obtém 36 vezes 10 na menos 3, que passando para a notação científica é exatamente igual a 3,6 vezes 10 na menos 2 newtons. Agora, o que a gente precisa fazer nesse momento, como nós temos os módulos das duas forças, e a gente viu lá pela figura que a gente construiu, que essas forças apontam em sentidos contrários. Elas estão exatamente na mesma direção, a direção da reta que une essas três cargas, só que elas apontam em sentidos contrários, né? Vocês têm a F3 apontando para a esquerda e a F1 apontando para a direita. Como vocês sabem lá do cálculo, né, de somas de grandezas vetoriais, quando a gente tem dois vetores exatamente na mesma direção, apontando em sentidos opostos, para determinar qual é o módulo do vetor resultante, a gente precisa fazer um módulo de um menos o módulo do outro. No caso, a gente pega o módulo do vetor maior e faz menos o módulo do vetor menor, então a gente obtém o resultado, que é o vetor resultante. Nesse caso, vai ser então a força resultante elétrica atuando sobre a nossa carga Q2, que vai ser exatamente igual, então, à força resultante, né, vai ser a F3 menos a F1, porque a gente viu que a F3 justamente é maior em módulo do que a F1. Então, a gente faz a maior menos a menor, que é 3,6 vezes 10 na menos 2, menos 1,8 vezes 10 na menos 2, e o resultado disso tudo, então, vai dar 1,8 vezes 10 na menos 2 newtons. Então, essa é a força elétrica resultante sobre a carga Q2, devido à ação da carga Q1 e da carga Q3. Então, esse exemplo que nós vimos aqui é um exemplo bastante simples, né? A gente tem a repulsão entre cargas de mesmo sinal, colocadas as três todas sobre uma mesma reta. Podem aparecer exemplos mais complicados de cargas interagindo no espaço, sendo distanciadas de maneiras diferentes, ou seja, não estando colocadas todas elas sobre uma mesma reta. Dessa forma, a gente vai ter um cálculo desse valor do módulo, da intensidade da força, que vai ser uma coisa mais complicada. Nós vamos ter vetores força apontando em diversos sentidos, em diversas direções, e nós temos que usar todo o nosso conhecimento, então, de cálculo de grandezas vetoriais para calcular a força resultante em cada uma das cargas. Ok, pessoal? Então, chegou agora a hora das nossas dicas de estudo. Pessoal, com relação então à lei de Coulomb, é importante vocês prestarem atenção na dependência que existe do produto do módulo das cargas envolvidas e da distância que as separa. Sempre que em um exercício aparecer quantidades de cargas que aumentam, a intensidade da força deve aumentar. Se vocês aumentarem a distância que separa essas cargas, o módulo da força diminui, sempre com aquele fator elevado ao quadrado, tem que prestar atenção. Então, para fixar bem esses conceitos, principalmente o do quadrado da distância, é importante a resolução de exercícios. É pegar exercícios que tratem dessa dependência e fazer algumas contas que dessa forma o conceito vai ficar bem fixado. Outra coisa importante é com relação à distribuição de cargas. Esse processo de calcular a força resultante em uma determinada carga é uma coisa que precisa da fixação daquela matéria lá de somas e subtrações de vetores. Vocês vão ter álgebra vetorial envolvida nesse processo. Então, também é importante realizar bastantes exercícios, onde apresentem várias cargas com distribuições diferentes, determinar a força resultante em cima de cada uma delas, sempre isolando uma carga e esquecendo das outras, desenhando os vetorzinhos forças isoladamente e realizando os procedimentos de soma vetorial.
Bom, acho que a princípio era isso então. Até mais, até a próxima aula. Na aula de hoje, conhecemos a lei de Coulomb. A lei de Coulomb que expressa a interação entre dois corpos pontiformes carregados fixos no espaço. Vimos o sentido da força. A direção do vetor força elétrica que atua entre dois corpos pontiformes carregados é dada pela direção da reta que une esses dois corpos. E estudamos o módulo da força. O módulo da força da interação eletrostática entre dois corpos carregados, dado pela lei de Coulomb, que diz que essa intensidade da força é proporcional ao produto dos módulos das cargas e inversamente proporcional à distância que as separa elevada ao quadrado. Bons estudos! A gente sabe que o que aparece com maior frequência nos exercícios de física que tratam da lei de Coulomb é a dependência com o quadrado da distância. Então é muito importante a gente trabalhar bastante com isso, aquela história de que aumentando a distância, o que vai acontecer com a força é que ela diminui, sempre com o mesmo fator do aumento da distância elevado ao quadrado. Isso é o que aparece com maior frequência aí nos exercícios. Então é importante trabalhar bastante essa questão com os alunos, para que fique bem clara essa questão da dependência com a distância e também com o módulo do produto das cargas, né? Aumentando o produto dessas cargas, a intensidade da força vai ficar maior. Outra coisa que também é bastante complicada, que os alunos têm dificuldade, é com relação ao cálculo da força resultante, né? que trata da soma de vetores, que é uma coisa bastante complicada. Então, realizar esse tipo de exercício seria bastante interessante, até para os alunos visualizarem como é que está acontecendo, então, essa interação entre os corpos aí.